Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre arquivos e rede de computadores. Provavelmente essa vai ser a última aula sobre essa parte mais teórica, digamos assim. A próxima aula provavelmente já vai ser aulas mais práticas, mas ainda assim eu considero essa aula aqui uma aula muito importante. Bom, aqui nos tópicos a gente vai falar hoje sobre os formatos de áudio, formatos de vídeo, de imagens, documentos e de arquivos compactados, redes de computadores e os tipos de conexões. Bom, nos formatos de áudio a gente vai ter três tipos de formatos diferentes de áudios, que são os áudios não compactados, que basicamente é assim: a gente grava um áudio, né? E esse áudio vai ser transferido, né, para o computador, para o celular. Os formatos não compactados eles vão ser transferidos sem nenhuma perca, ou seja, ele vai ser transferido no tamanho original e o áudio vai ser o áudio gravado ali, exatamente o áudio gravado ali. Portanto, eles são bem mais pesados do que o comum. Por quê? Porque eles não são compactados, eles são pegado o áudio e, né, transmitido ali para o computador. Então ele acaba mantendo a qualidade do som, só que ele acaba sendo um pouquinho maior. Já o formato de áudio compactado sem percas, basicamente você diminui o tamanho de 2 a 5 vezes, pode ser diminuído o tamanho do áudio original, e você não tem perca de qualidade e detalhe sonoro. Tipo, você mantém tudo que foi gravado ali e ainda diminui o tamanho do áudio. E o formato de áudio compactado com perdas, ele acaba compactando muito, ele acaba diminuindo muito o tamanho do áudio, só que o áudio perde alguns detalhes ali, né? Perde em qualidade. Então ele tem essa desvantagem, ele tem a vantagem de diminuir muito o tamanho, então o armazenamento fica bem menor, porém você vai acabar perdendo um pouco de qualidade aí. Bom, galera, é importante falar também que tem vários outros formatos, tá? Por exemplo, aqui a gente vai falar sobre esses formatos aqui, mas além desses tem vários outros formatos, mas não são tão populares. Então eu peguei aqui os mais conhecidos, né, de cada um e coloquei aqui. O mesmo vale para os formatos de vídeo, de imagens, porque tem vários formatos e alguns são até variações de outros formatos, então acaba que não tem todos, mas tem aqui os mais comuns e os que mais se diferenciam entre um e outro, né? Por exemplo, aqui a gente tem o WAV, que é significa aí Waveform Audio, e ele foi introduzido em 1991 pela Microsoft. E como eu coloquei aqui, ele é um formato não compactado, ou seja, ele não tem a perca de qualidade, mas ele também não tem a diminuição de tamanho. Ele é um formato aí mais pesado, que vai ocupar mais espaço, mas ainda vai manter aí a qualidade do áudio. Depois eu coloquei aqui o FLAC, que é compactado sem as perdas, e é um formato até que bastante utilizado e eu considero bom, porque você está diminuindo o tamanho e não está tendo perdas. Ele foi introduzido aí em 2001 e é uma das melhores opções, né? Para quem quer diminuir o tamanho sem perdas. Ou se você não liga para o tamanho, você pode utilizar o AVE, né? Bom, o formato... Opa, passando aqui. O formato MP3 é o mais popular. É o que você mais vê aí as pessoas usar, tanto que é usado na maioria dos dispositivos. A maioria das vezes quando você vai baixar algum áudio assim tem o formato MP3 e ele é compactado, porém ele tem percas, né? Ainda assim é o formato mais utilizado. A maioria dos sites, quando você vai baixar um arquivo em formato de áudio é MP3 e é bem antigo também, é lançado em 1993 e eu também considero bom, só que aí você vai ter essa desvantagem, que você vai ter a perca de qualidade, não vai ter o que fazer. E o formato
AAC também é a mesma coisa, ele é compactado, porém vai ter percas, mesma coisa. Ele é um pouquinho mais recente que o MP3, ele foi lançado em 1997 e ele é usado bastante em iOS, nos Playstations, no YouTube. Também tem gente que utiliza, tem alguns programas que utilizam esse formato de áudio, né, na hora de você extrair algum formato de áudio e te dá a sua opção. E aí, né, vai da escolha de cada um. Você vai diminuir o tamanho, porém você vai ter algumas perdas ali. Bom, a gente vai ter aqui também os formatos de vídeo. Como o primeiro eu coloquei aqui o FLV, que é desenvolvido pela Adobe, né? Ele é do Flasher Player e ele também é muito utilizado em sites. Quando o site coloca uma animaçãozinha ali, geralmente utiliza bastante o FLV. A gente tem também o MP4, que acredito eu é o mais utilizado, o mais famoso, porque a mesma coisa do MP3. Quando você vai baixar algum estilo de vídeo, geralmente é o MP4. Geralmente a maioria dos sites ali disponibilizam essa qualidade. Ele é utilizado também, ele é utilizado em todas as plataformas, diferente do FLV, porque o FLV ele é mais para computadores, né? O MP4 não. Ele é reproduzido tanto nos celulares, tanto no computador, independente aí se você usa o Linux ou se você usa o Windows, todo o sistema operacional ali, né, dá suporte para o MP4. A gente tem aqui o WMV, que basicamente é o do Windows, né, é o reprodutor de vídeo do Windows. E é um formato também que eu diria assim bastante popular, por ser do Windows e a maioria das pessoas utilizar o Windows, ele acaba sendo um formato aí muito popular. Assim como o próximo, que é o AVI, que também é um formato bastante popular. Muitos sites dão a opção de você baixar um vídeo nesse formato. E o AVI significa aí áudio, vídeo, interleave, né? Que também é um formato aí que eu vejo bastantes pessoas exportando, por exemplo, quando vai extrair algum vídeo de algum site ou em algum editor de vídeo, acabou optando por extrair em AVI. Já o próximo, que é o Movie, não é um formato que eu vejo muita gente usando, é um formato aí bastante raro, podemos dizer assim. Raramente assim você vai baixar, sei lá, algum vídeo em algum site e alguém vai estar utilizando o Movie. Assim como o MKV, também não vejo muita gente utilizando esse formato de vídeo, mas é uma opção aí, né? O Movie, ele é bastante, tipo, eu acredito que ele é mais utilizado no Mac do que no Windows. E acredito que isso também impacta para ele ser menos utilizado que os outros, né? Devido ao caso que a maioria das pessoas utiliza o Windows. E o MKV aí que significa aí Matrix Multimedia Container, algo assim. Ele é um formato que tem bastante comparação com o MP4, só que acho que devido pela popularidade do MP4, acredito eu que o MP4 acaba roubando um pouco de espaço dele. Mas em comparação de recursos, ele tem até mais recursos que o MP4. Porém, o MP4 acaba sendo mais popular. Indo agora para as imagens, a gente vai ter os que eu selecionei aqui, né? GIF, JPEG, JPG, JPG 2000 e PNG. O GIF, eu acredito que todo mundo aí deve saber, né, o que é o GIF, que é basicamente assim, como se fosse um vídeo, só que são várias imagens. É bem comum você ver em status do WhatsApp, você vê tipo uma figurinha, né, no WhatsApp, você consegue mandar um GIF, você consegue mandar um GIF em comentários do Facebook, que basicamente é como se fosse o vídeo, só que ele está passando ali em forma de imagens e sem áudio, claro, porque como é imagem, né, não tem o áudio.
e aí vai passando várias imagens assim rapidão, formando como um vídeo, só que fica um pouquinho meio travado, dá para você perceber que não é um vídeo, que é um GIF. E o JPEG é o estilo o JPEG é o estilo mais comum, assim, é o que a gente mais vê ser utilizado é o JPEG. E ele tem várias variações mesmo, tem um monte de tipo de variações desse formato. Por isso eu selecionei só essas três aqui para fazer uma comparação. Aqui você pode ver uma imagem JPEG e aqui você pode ver uma imagem JPEG 2000. O que faz esse estilo JPEG 2000? Ela pega a imagem e compacta o tamanho, porém ela mantém a mesma qualidade da imagem, entendeu? Já a JPG, ela faz a mesma coisa de compactar aí o tamanho, porém ela tem percas de qualidade. Ou seja, se eu tenho uma imagem JPEG e eu transformo ela em JPG, eu vou perder qualidade. E vou ganhar, no caso, em tamanho, né? Ela vai ficar mais leve, mas eu vou perder qualidade. Enquanto se eu pego uma imagem JPEG e transformo em JPG 2000, eu não perco a qualidade da imagem. E a gente tem aqui por último o PNG, que eu separei aqui um slide para falar dela, que basicamente é a imagem sem fundo. Eu deixei com esses quadradinhos, porque quando você transforma uma imagem em PNG, geralmente ela fica assim, né, com esses quadradinhos no fundo, para você saber que ela é PNG. JPEG, ó, como pode ver aqui no computador, ela tem um fundo. Aqui no caso é um fundo branco, né? Dá para ver aqui um fundo. A imagem PNG, ela pode ser igual a JPEG, pode ser tipo a mesma foto, só que você tira o fundo da imagem. Você deixa somente aquilo que você quer. Por exemplo, aqui é um ícone. Então, pode ver aqui na tela do computador não teria nada, aqui nesses espacinhos não teria nada, no fundo não teria nada, aqui nas partes das teclas não teria nada, enquanto aqui fica com cor, né? Só que o mesmo vale para uma foto sua, por exemplo. Eu quero fazer uma montagem minha abraçada com alguém famoso. Eu tenho que pegar uma imagem dessa pessoa em PNG, que não esteja o fundo. Senão não tem como eu pegar uma imagem, sei lá, de um famoso e colocar do meu lado com o fundo, né? O fundo vai misturar com o fundo da minha foto e vai ficar tudo mal feito. E aí tem o PNG, né? Você pode pegar a imagem da pessoa onde está só o corpo da pessoa, né? Sem nenhum fundo atrás, sem nada atrás, só a pessoa, e colocar do seu lado. Outra coisa que vale lembrar, né, é que, tipo, eu posso pegar uma imagem JPEG e eu mesmo posso transformar ela numa imagem PNG, né? Tipo, eu vou lá no Photoshop, por exemplo, recorto uma foto e transformo ela em PNG para poder utilizar ou até mesmo postar na internet. Aqui, relembrando, temos GIF, JPEG, JPG e JPG 2000. GIF, como eu falei, é tipo como se fosse um vídeo, só que ele está num formato de imagens. JPEG é o formato aí mais utilizado, que basicamente tem várias variações, como essas próprias duas aqui. Essa aqui compacta o arquivo, mas com percas. A JPG 2000 compacta, só que ela não tem perdas e ela ainda dá até uma melhoradinha na imagem. Você pode até ver aqui, ó, a JPEG 2000, ela fica mais nítida a imagem. Essa aqui está um pouquinho mais embaçada, que é o JPEG normal. E ela ainda consegue compactar aí o tamanho do arquivo. Passando das imagens, a gente vai ter aqui os documentos de imagem. Primeiro que a gente tem é o TXT. Como exemplo mais comum, eu posso te dar aí o bloco de notas. Quando você escreve alguma coisa no bloco de notas e você salva, esse arquivo está no formato TXT. Basicamente é o formato de texto. O formato DOC é o formato que utiliza aí o Word. É o formato mais antigo, ele era utilizado aí há mais de 30 anos, então é um formato bem antigo, que o Writer, né, do LibreOffice, que a gente vai utilizar o LibreOffice, também utiliza, é o formato DOC. E temos aqui o DocX, que basicamente ele é uma aprimoração do DOC. O DocX ele tem o tamanho dele é reduzido e ele ainda mantém as mesmas características do DOC e até com menos erros, né? Então ele é uma versão otimizada aí do DOC. O XLS, que basicamente é a versão dos arquivos Calc do LibreOffice, ou se você utiliza
o pacote Office da Microsoft vai ser aí o Excel, aquele formato de planilhas que você usa para fazer planilhas mesmo e contas. E a gente tem o PDF, que é basicamente um documento de imagem. Ele é a mesma coisa que o Doc e o DocX, porém, ao mesmo tempo que ele é um documento, ele acaba sendo uma imagem. Bom, por último aqui, né, dos arquivos, a gente tem os compactadores. Selecionei aqui os 3 mais utilizados, que é o zip, o rar e o 7zip. O que é um compactador de arquivo? O nome já diz, né? Você vai pegar algum arquivo e você vai diminuir o tamanho dele. Isso é muito utilizado quando você quer colocar algum arquivo para alguém baixar. Vamos supor, eu tenho um programa e eu quero que as pessoas baixem esse programa e ele é muito grande. Eu compacto ele e coloco para download, porque aí quando a pessoa for baixar, vai baixar mais rápido porque o tamanho do arquivo vai estar menor. E obviamente ela vai precisar de um descompactador para ela descompactar esse arquivo para poder utilizar ele. Como acho que aí quase todo mundo usa o WinRAR. O WinRAR você consegue tanto compactar como descompactar, ou seja, eu posso estar utilizando ele aqui para compactar o programa. Eu pego lá o programa, a pasta e compacto, né, transforma em um desses 3 arquivos. O mais utilizado é o RAR, então vamos supor, transforma em RAR e coloco para download. Vocês, no caso, baixa esse aplicativo, ele vai vir em RAR, e vocês podem utilizar o WinRAR, que é o mesmo que eu usei para compactar, para vocês descompactar esse arquivo. O WinRAR vai pegar esse arquivo em RAR e vai transformar ele no arquivo que eu tornei, seja ele pasta, seja um arquivo executável, qualquer tipo. Seja, sei lá, vamos dar aqui outro exemplo, eu posso pegar uma pasta melhores filmes de comédia e encher de filme e depois compactar e colocar para as pessoas baixar. As pessoas vão baixar e quando elas extrair vai estar lá todos os filmes que eu compactei. Basicamente isso é o que os compactadores de arquivo faz. A gente tem também as redes de computadores, aqui está a definição, né? Rede de computadores é uma malha que interliga milhares de sistemas computacionais para a transmissão de dados, também conhecido como nós, né? Esses dispositivos interconectados enviam e recebem, trocam tráfego de dados, voz, vídeo, graças ao hardware software, né, que compõe o ambiente. Ou seja, a rede de dados é necessária para a gente estar, por exemplo, mandando mensagem no WhatsApp, ligando para alguém por vídeo, mandando áudio, assistindo lives no computador e tudo basicamente que a gente faz, né, pela internet. Bom, aqui eu selecionei um modem e o roteador. Qual que é a função de cada um? O modem não é mais tão utilizado, mas basicamente ele era muito utilizado quando você assinava uma internet de alguma operadora que vinha junto com o telefone fixo. E o modem, não. O modem era mais utilizado quando você assinava qualquer outro tipo de internet aí, né, que não fosse ela. Qual que é a vantagem do roteador? O que ele faz, né, que eu considero aí melhor? O roteador ele tem a função básica de receber os pacotes de dados e repassar esse pacote para quem está usando a rede, né? Para quem está conectado ali na rede. E ele também tem uma função muito legal que ele vai tentar achar a melhor rota para essa internet chegar até a gente. Então ele vai tentar achar ali o jeito dela chegar mais rápida para a gente, entendeu? De uma maneira mais rápida. Vou dar um exemplo aqui. Você está jogando um jogo online, você vai ter a rota. Às vezes você está lá com um ping muito alto significa que a sua internet não está muito boa, então você está lá todo travado, todo lagando, né, que os pessoal fala, todo lagado. E qual que é a função da rota? Às vezes, tipo, não é que a sua internet está ruim, às vezes é só uma rota que ela está pegando, que tipo, a rota entre o seu computador, né, a sua conexão com o jogo até o servidor do jogo tá ruim. E aí tem até programas, né, até softwares que melhoram essa rota. Ele acha a melhor rota para o seu jogo chegar até o servidor, né? Para o seu computador que está rodando o jogo chegar até o servidor. E aí melhora o seu ping, sua internet fica melhor. Só que não era nem questão da internet, era questão da rota. E o roteador
ele faz um pouco disso, ele acha a melhor rota para a internet chegar até você. Só que daí, no caso, como eu estou citando, a internet já chegou até você, e aí é do jogo até o servidor do jogo, aí já não é mais tanta a função do roteador. Como eu falei, utilizam softwares, né, para fazer isso. E o modem, basicamente, ele converte o sinal analógico para o sinal digital, ou vice-versa, né? O modem, como eu falei, não vejo mais tanta gente utilizando, mas nos primeiros anos, assim, de internet Wi-Fi, né, eu utilizava modem e vinha geralmente com um telefone fixo, né? Era aquela internet lá que você tinha, que você assinava a internet e um telefone fixo. Tinha até umas que você tinha que ter o modem e o roteador antigamente. Para funcionar tinha que ter os dois, o modem e o roteador, que eram as internets ADSL, se eu não me engano, e entre outras. Aí com a evolução, acabou que passou que você não precisava mais do roteador. Só o modem já funcionava, né, para esse tipo de internet. Outros tipos de internet que também utilizavam eram as redes 3G e 4G, né? Também utilizava aí o modem e o roteador juntos. Aqui a gente tem o hub e o switch, que não são tão utilizados atualmente, eram mais utilizados também em empresas. E o que o hub faz? Ele interliga os computadores, né, as redes, e manda mensagens, né, de uma para outra. Como, por exemplo, você pode ligar aqui vários computadores através das portas lógicas e, por exemplo, quero mandar uma mensagem de rede vamos supor, computador 1 para o computador 6. Aí, basicamente, essa mensagem vai para o hub e ela é transmitida para todos que estão aqui nessa rede. E aí, no caso, o computador 6 vai receber essa mensagem. O switch, ele é mais uma versão aprimorada. Por quê? Como eu citei aqui, a mensagem vai para o hub e ela vai ser transmitida para todos que estão aqui. Já no switch, não, vai ter vários aqui, vai ter vários computadores, né, interligados. Só que o que vai acontecer? O computador 1, vamos supor aqui de novo, vai mandar essa mensagem, o switch vai receber e ele vai repassar ela apenas para o destino, que no caso apenas para o computador 6. Então, os outros computadores que estão ligados nessa rede, eles não vão receber essa mensagem. Então, ele é uma versão mais aprimorada, né? Enquanto aqui todo mundo vai ver a troca de mensagens, né? Eu digo mensagens em informação, no caso, né? A troca de informação entre os dois computadores. Na onde eu trabalhava, basicamente, tinha, por exemplo, um roteador para cada sala. Então, por exemplo, a manutenção. Tinha internet lá da manutenção, e aí todos os computadores da manutenção eram ligados, né? Eram interligados. Tinha um switch lá, eles eram interligados, tinha um modem e tal, tinha um switch. E todos os computadores eles eram interligados. Aí para o almoxarifado também tinha o mesmo sistema, para o RH e assim ia. Todos tinham esse sistema aí, com a própria internet e tal, que é até mais seguro. Porque, por exemplo, vamos supor uma rede para a empresa toda. Vamos supor que teve uma falha de segurança ou até mesmo alguém que acabou fazendo alguma coisa que não devia, tipo acessando algum site. Geralmente é até proibido. Quando você vai tentar acessar um site, por exemplo, abrir o YouTube na empresa, você não vai conseguir, porque vai aparecer uma mensagem lá de bloqueio, né? Que o próprio sistema de TI faz isso, para os computadores só poder acessar ali o que é necessário para o funcionamento da empresa. Por que isso? Primeiro, né, para os funcionários não, sei lá, ficar matando tempo, sei lá, fazendo alguma coisa, sei lá, mexendo no YouTube ao invés de trabalhar, ou coisas do tipo, né? Mas o maior motivo mesmo é a segurança, porque imagina que você tá lá navegando na internet no computador da empresa, toda a empresa ligada ali a uma rede só, e aí você entra num lugar que a pessoa consegue acesso a esse computador e consegue acesso à rede. O cara vai ter acesso a uma rede de computadores inteira de uma empresa. Imagina que ele não poderia fazer com isso, né? Por isso que eles utilizam esse sistema que bloqueia você de ir entrando em coisas assim que você não sabe a segurança, né? Tipo, e que você não deve
mexer no local de trabalho. Por isso que tipo, é muito limitado o que você pode entrar no computador da empresa, né? Você não consegue abrir o YouTube, como eu citei, você não consegue abrir rede social, você não consegue abrir muita coisa. Isso que eu estou falando em empresas grandes, tá? Porque o sistema de TI lá bloqueia. Quando você tenta abrir, você não vai conseguir. A não ser que você esteja conectado na rede pelo seu celular. Aí você vai conseguir. Só que também não é muito recomendado, né? Porque ainda assim você pode colocar a rede em risco. Mas como eu falei, lá cada setor tinha sua rede. Então, por exemplo, não ia ter acesso à empresa inteira, só a rede do setor. E querendo ou não, não sei se isso é uma coisa que as pessoas sabem, mas as coisas que você está acessando no seu celular, no computador, fica toda salva no roteador. Então, se alguém quiser ver o que você está fazendo futuramente, eles podem acabar ali acessando o roteador e vendo o que você estava fazendo. Bom, falando aqui sobre as conexões para o computador, porque como muita gente sabe, né, o computador ele não tem Wi-Fi, igual nossos celulares e notebook, que você conecta no Wi-Fi ali e usa a internet. O computador ele não vem com isso de padrão. Então, como que eu acesso a internet no meu computador? Uma forma é você instalando uma placa de rede, que daí você vai ter Wi-Fi no seu computador, conectando a placa de rede lá, instalando tudo certinho, você vai conseguir ter Wi-Fi, né? Você vai ter que fazer um processo para ativar ela e você vai ter Wi-Fi no seu computador. Caso você não faça isso, você vai ter que conectar com cabo, que querendo ou não é melhor. Tipo, avaliando a velocidade da internet, a conexão a cabo ela é mais rápida do que a conexão Wi-Fi, porque ela não vai ter interferência. A desvantagem é que você vai ter que ficar com o cabo ligado no computador e no modem, né? Na parte de trás do modem, não, né? Do roteador, quer dizer, do roteador e do computador. Você vai colocar uma parte desse plugin aqui no roteador e a outra parte do plugin no computador. E aí você vai utilizar a internet. A velocidade vai ser melhor, não vai ter interferência, né? Tá sendo passado via cabo. Só que tem essa desvantagem de você ter que ligar. E às vezes não vai dar, porque imagina, às vezes você não tem um cabo com um comprimento muito bom e o seu roteador fica na sala e o seu computador no quarto. Não tem como se o cabo não for muito grande, né? E querendo ou não, você tem que passar por cima, né? Pelo forro da casa, para depois chegar no seu quarto, para não ficar aquele cabo passando por dentro da casa. Outra alternativa esses USB que basicamente faz o seu computador ter Wi-Fi, que é um wireless, né, USB. Você conecta na porta USB do computador e o seu computador vai aparecer o íconezinho do Wi-Fi para você se conectar, ou seja, é um tipo como uma placa de rede USB. Você conecta no computador e assim você consegue utilizar o Wi-Fi no seu computador. Aí não vai ter necessidade de você ter que instalar uma placa de rede por dentro dele. Eu acho que custa mais ou menos uns R$60 um USBzinho desse aqui. E ele vai te dar essa função. Às vezes, se você não tem um cabo tão comprido, não quer comprar uma placa de rede porque não sabe instalar, não quer pagar para alguém instalar, essa aqui é uma alternativa bastante interessante. Você comprar aí um wireless USB, conectar no seu computador e aí ele vai ter Wi-Fi, você vai conseguir utilizar a internet de boa com Wi-Fi num computador, né, num desktop, ao invés de ter que usar o cabo. No notebook a gente não precisa disso, mas ainda assim, se o roteador, vamos supor, fica do lado de onde você usa o notebook, é interessante você usar o cabo. Alguns notebooks têm entrada para o cabo, eu já vi alguns que não tem, que é só Wi-Fi, mas tipo, a maioria tem entrada para o cabo de rede, e aí você coloca o cabo, a sua internet vai ficar mais rápido. Basicamente são essas formas de você utilizar a rede. Os computadores na empresa, como eu citei, eles eram todos por cabo, então tinha né, tinha o switch e os computadores eles eram todos ligados lá no cabo e era ligado na rede, né, através das portas do switch. E assim fazia com que todos eles tivessem acesso à rede. Como eu falei para a velocidade, essa era a melhor opção, porque aí não tinha problemas com conexão, né? Tipo, com conexão lenta no caso, porque com cabo não tem interferência. E como lá só utilizava notebook, assim, poucas pessoas utilizavam notebook,
compensava isso, compensava ter ali o switch, né, para transmitir as informações entre eles, e aí ligando todos os computadores do setor, no caso a manutenção, no switch, e assim todos utilizavam a internet e transferiam informações entre si. No caso das pessoas que utilizavam o notebook, aí no caso você não precisa de nada disso aqui, né? O notebook ele já vem com a placa de rede nele, então você só liga o Wi-Fi e conecta na rede. Essa é a vantagem do notebook. A aula de hoje foi isso, vou estar passando aí a atividade. Espero que todos façam. A próxima aula provavelmente vai ser uma aula mais prática e sexta-feira que vem. Então, até lá.